Salve, Leandro! Salve a todos que estão acompanhando mais uma edição do Valadares da TV. Estou chegando para poder falar das estreias das equipes mineiras no Campeonato Brasileiro da Série A e também no Campeonato Brasileiro da Série B. E coincidentemente, e aí falando claro com tom negativo, os três times mineiros que estrearam nesse final de semana estrearam com derrota. Vamos começar falando do Cruzeiro, que entrou em campo primeiro, partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Cruzeiro que foi derrotado pela equipe do Confiança pelo placar de 3-1, jogo que foi disputado lá em Aracaju. E para a gente poder falar sobre essa partida, devemos, claro, tentar ao máximo dividir ela em alguns momentos. Os primeiros 20 primeiros minutos, onde o Cruzeiro foi superior à equipe do Confiança, a Confiança que apostou desde o início da partida nos contra-ataques, e o Cruzeiro que até conseguiu imprimir o seu ritmo no início da partida, porém, foi uma equipe que teve muito a posse de bola, mas não conseguiu agredir a equipe sergipana. E aí, depois, como eu disse, a gente tem que dividir esse jogo em alguns momentos. Veio a expulsão do volante Adriano, veio o primeiro gol da equipe do Confiança, marcado por ele mesmo, Neto Berola, velho conhecido da torcida mineira, passou pelo América e também, claro, passou pela equipe do Atlético. E aí, depois do primeiro gol, teve a expulsão do goleiro Fábio. Portanto, realmente um Cruzeiro que no primeiro tempo foi do céu ao inferno apenas em 45 minutos. Na segunda etapa, o Guilherme Bissoli entrou, conseguiu fazer até o gol de empate, mas e aí, meu amigo, com dois jogadores a menos, é praticamente impossível você conseguir segurar um resultado, quanto mais tentar virar a partida, que era o cenário no qual o Cruzeiro estava inserido. Resultado esse frustrante, já que o torcedor celeste tinha uma certa confiança e tinha uma certa expectativa positiva para a estreia da equipe do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B. Sabemos o quão é importante para o Cruzeiro fazer uma boa Série B e, obviamente, conquistar o acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro para disputar a Série A em 2022. E claro que essa derrota, até mesmo pela forma que foi, coloca um pontinho de interrogação na cabeça de milhares de cruzeirenses. Cruzeiro que já tem um compromisso importante pela frente, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, estreia em casa pela terceira fase da Copa do Brasil contra a equipe do Juazeirense. Olho no jogo e olho no horário. Quinta-feira, às 4h30 da tarde. Nesta quinta-feira, às 4h30 da tarde, Cruzeiro e Juazeirense, jogo de ida, válido pela terceira fase do torneio mata-mata nacional. E no próximo final de semana, o Cruzeiro entrará em campo, aí sim, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, equipe da Toca da Raposa que vai receber o time do CRB, que foi uma pedra no sapato do Cruzeiro na temporada de 2020, hein? Será que o filme vai se repetir? Vamos aguardar. Sobre o Galo, Atlético que estreou nesse domingo no Campeonato Brasileiro da Série A, estreou com derrota. Perdeu de virada para a equipe do Fortaleza pelo placar de 2-1. Galo que não jogou nada. E sabe quem falou isso? Não é nem eu que falou isso pela primeira vez, e sim o lateral esquerdo Guilherme Arana, que após a partida fez questão de falar que o Atlético não se encontrou em todos os momentos do jogo e não jogou nada. Palavras do lateral esquerdo do Galo, Guilherme Arana, e de fato, o Atlético não apresentou um desempenho aceitável para que ele pudesse vencer a equipe do Fortaleza. Fortaleza, comandado pelo técnico Vojvoda, que conseguiu imprimir um ritmo interessante, especialmente no segundo tempo, porque o Fortaleza já havia sido levemente superior do que a equipe do Atlético na primeira etapa, mas no segundo tempo foi amplamente melhor do que a equipe comandada pelo técnico Cuca e conseguiu chegar ao gol de empate com o Iago Pikachu, que entrou no segundo tempo da partida, e no finalzinho da partida o próprio Iago Pikachu marcou o gol da vitória da equipe nordestina diante da equipe do Atlético. Resultado frustrante, é claro que os torcedores alvinegros já imaginavam e tinham os 3 pontos na cabeça garantidos diante da equipe do Fortaleza, mas nós sabemos que futebol não é assim. Resultado esse que coloca o Atlético com um sinalzinho de alerta ligado.
Próximo jogo do Galo, né, nesta semana, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Galo que recebe a equipe, não recebe, vai até o estádio Mangueirão encarar a equipe do Remo, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O Remo que está no Campeonato Brasileiro da Série B será um dos adversários do maior rival do Atlético, que é a equipe do Cruzeiro. O América, né, que estreou também com derrota, perdeu fora de casa para a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. Portanto, o final de semana para as equipes mineiras foi trágico. Atlético perdeu, Cruzeiro perdeu e também a equipe do Coelho, a equipe do América. Portanto, vamos aguardar para que possamos ter uma semana um pouco mais positiva para as torcidas mineiras. E aí vale para Cruzeiro, Atlético e também a equipe do América. É isso, Leandro. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e eu volto na próxima quarta-feira. Um grande abraço e até lá!